E hoje eu vou passar com vocês 6 passos simples de serem cumpridos, mas são passos que fazem total diferença num processo de contratação. E não é um bicho de 7 cabeças, é um passo a passo muito fácil, muito tranquilo, é uma metodologia simples de ser aplicada, mas que faz total diferença num processo de seleção. E quando você começa com uma boa formação de um time, você automaticamente já começa um time forte, com uma performance em alto nível. Quais são os passos, que a gente tem que cumprir para fazer uma contratação correta? Então, o primeiro passo para uma boa contratação é fazer a descrição correta da posição que você está buscando. Para fazer essa descrição, você precisa olhar não só a posição, mas olhar o time também. Você precisa contratar de forma que você gere diversidade na equipe. E para isso, você precisa fazer uma descrição da posição olhando para a posição e olhando para o time. E uma boa descrição da posição, ela precisa conter, o resumo do cargo. Então essa é a primeira informação, o que a pessoa faz, o que esse cargo faz, o que a pessoa que for contratada vai fazer. Ela precisa ter a rede operacional dessa pessoa, então quem é o superior imediato, quem são os subordinados que essa pessoa vai ter, quem são os clientes internos, quem são os clientes internos, os cargos de interlocução e como essa pessoa vai se relacionar com esses cargos. Eu chamo isso de matriz de poder. Então essa pessoa ela vai se relacionar e como que ela vai atuar com cada stakeholder que vai atuar com ela no dia a dia. Quais são os comportamentos esperados para a posição? Qual é o soft skill ou habilidade sutil que se espera para essa posição? Então isso também é extremamente importante. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma mania de se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo. Então quando eu assumi um projeto para uma multinacional fora do Brasil, eu contratava pensando mais no conteúdo do que na forma. Aqui no Brasil, a gente precisa pensar bem na forma e, às vezes, no conteúdo em segundo plano. Então precisa ter habilidade, essa pessoa precisa ter habilidade para ter uma forma mais lapidada, vamos dizer assim. Eu sempre defendi que em finanças você não tem meio certo, você tem o certo ou errado. Então muitas vezes a minha forma era uma forma um pouquinho mais direto ao ponto de lidar, E você tem que ter os requisitos mínimos para a posição, técnicos e não técnicos. Obviamente que você não precisa focar no técnico, você vê que eu coloquei isso em quarto lugar, mas os requisitos mínimos precisa ter. Então falar português, por exemplo, é um requisito mínimo. Então formação acadêmica, às vezes é um requisito mínimo, contratar um contador. Uma vez eu precisei contratar um contador para assinar balanço. Era requisito mínimo ele ser formado em contabilidade. Idiomas, eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais, então idiomas era um requisito mínimo, porque precisava se relacionar com alguém da matriz, enfim. Mas lembre-se, se a pessoa está entre os 10 melhores e 13% engajada, ela vai atrás se for necessário. Conhecimentos específicos, eu dei um exemplo de contabilidade, é um deles, e habilidades necessárias para exercer a função também é uma outra forma que tem que conter nessa descrição da posição. E por último, áreas de responsabilidade e expectativa para cada área de responsabilidade. Então a pessoa, essa descrição da posição, ela precisa estar 100% alinhada à responsabilidade que essa pessoa vai ter. E qual é a expectativa que se tem com essa pessoa. Porque isso precisa ser alinhado durante o processo de seleção. Porque o processo de seleção, bem feito, ele precisa ser uma via uma via dupla, uma via de duas mãos. Então a pessoa também escolhe a empresa, não é só a empresa que escolhe a pessoa. O segundo passo é identificar os fatores críticos de sucesso para a posição. Então, quais são os conhecimentos técnicos que essa posição exige? Quais são os comportamentos esperados para essa posição? E quais são as motivações necessárias para essa posição? Tudo isso são fatores críticos de sucesso. Mas para você descobrir se a pessoa se adequa aos fatores críticos de sucesso da posição, depois que você identificou quais são eles, você foca nas perguntas corretas.
Então você faz um script de perguntas que você vai abordar durante a entrevista. Então, qual foi a situação que você passou, que você demonstra esse fator crítico de sucesso? O que você fez? O que você poderia ter feito de diferente? Como que você poderia ter obtido o melhor resultado dessa posição? O que deu errado e por quê? O que deu certo e por quê? Você começa a medir aí um pouquinho a análise crítica da pessoa para poder avaliar se ela de fato consegue entender o cenário numa amplitude e com uma visão holística. E quais foram os resultados alcançados dessa pessoa com base nas experiências anteriores. Então esse é o terceiro passo, focar nas perguntas corretas. Quarto passo, fazer um guia de entrevista. Então como que funciona um guia de entrevista, né? Primeiro você decide quantas entrevistas serão feitas nas fases decisivas do processo. A partir do momento que você decidir isso, por exemplo, eu tinha, em uma das empresas que eu trabalhei, eu pedia para os meus pares entrevistar também. Então a pessoa passava por uma entrevista com RH, depois a pessoa passava por uma primeira entrevista comigo, às vezes passava por uma segunda entrevista comigo ou com aqueles finalistas, depende da posição, e aí depois eu pedia para um par, passava essa pessoa para um par meu entrevistar para poder ter uma segunda opinião também. Então essas eram as fases de entrevistas que eu tinha quando a autonomia era só minha. Aí decidi se é necessário outras áreas de entrevistar, quem participar do processo decisório, acabei de falar sobre isso, né? E cobrir todos os fatores críticos de sucesso. Aqui é importante, quando você definir os fatores críticos de sucesso para a posição, que é o passo 2, cubra todos os fatores durante a entrevista. Garante que a entrevista está sendo feita da forma correta para você contratar a pessoa certa. Eu quebrava a entrevista em algumas fases, então eu começava a entrevista falando da posição, pedia para a pessoa contar um pouquinho da carreira dela, depois eu entrava nas perguntas, essa da carreira não era tão importante, eu entrava nas perguntas que definiam os fatores que me ajudavam a entender as respostas da pessoa para o fator crítico de sucesso, e por fim eu terminava a entrevista explicando quais eram as próximas fases do processo. Eu me preparava previamente para as entrevistas, eu lia obviamente antes da entrevista o currículo da pessoa, o histórico que essa pessoa tinha tido, né, profissionalmente falando, explicava o processo para o candidato, tomava nota de tudo, pedia licença para o candidato para que eu tomasse nota de tudo, fazia sempre perguntas sobre o comportamento, né, quais eram os exemplos que aquela pessoa me dava da carreira dela que ia de encontro ao fator crítico de sucesso, e sempre ficava em silêncio, sem julgamento, porque a experiência que a pessoa passou é só dela. Então quando a gente faz uma entrevista sem julgamento, a gente está muito mais aberto para captar o que aquele candidato quer nos dizer. E aí não aceitava também respostas vagas, então eu sempre ia para o nível mais baixo que tem uma resposta, que é me dê exemplos, por favor. Então eu não aceitava respostas vagas aí. E o sexto passo, que para mim é o mais importante, e poucas pessoas fazem isso, e o sexto passo é justamente avaliar os candidatos com base na metodologia que você escolheu. Então dedique tempo para avaliar os resultados com outros entrevistadores. Faça uma reunião, pontue esses candidatos. Um líder verdadeiro, um líder que ele é desejado pelas empresas, ele toma decisões técnicas, decisões racionais. Então eu fazia uma matriz mesmo de tomada de decisão e eu anotava, eu dava nota de 1 a 10, esse candidato foi 6 nesse fator crítico de sucesso. Eu dava nota e discutia essas notas com outros entrevistadores também. Eu colocava uma escala de valor para os critérios de decisão e a gente decidia sempre em conjunto. Mas lembrando que o líder direto que tem a voz de decisão. Mas eu sempre decidia em conjunto com outros líderes também. Isso fazia total diferença. E lembre-se que a avaliação ela deve ser feita com comportamentos que o candidato teve em relação ao trabalho e não em impressões pessoais, atitudes, sentimentos, alinhamento de perfil e tudo isso. Muitos processos de seleção que eu vi ao longo da minha carreira eram feitos com base em impressões pessoais, atitudes, sentimentos e alinhamento de perfil. Isso está completamente errado. Um processo bem feito de seleção é um processo que ele tem metodologia. E obviamente que a generalização vaga não traz absolutamente nada de resultado.
Então eu evitava e eliminava até os candidatos que tinham generalização.